Muito bem, pessoal, estamos de volta, mais um vídeo aqui do canal Evolution. Acertei mais uma vez. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre projeção mental, tá? Mas assim, pessoal, a questão da projeção mental vai englobar tudo, no final das contas. Vai englobar a questão dos 7 corpos, vai englobar a questão dos eus paralelos e da questão da realidade assistida, onde você assiste uma vivência de um eu paralelo seu, dessa possibilidade, né? A questão dos jumpers e a questão mesmo da projeção com os 7 corpos, tá? Então assim, vamos lá, pessoal. No dia 2 de outubro, tá? Eu olhei ali e me atualizei. Na quinta-feira passada, eu tive uma experiência. Isso foi na parte da manhã, às 10 da manhã, inclusive está lá no grupo. E assim, pessoal, estava eu numa outra localidade, né? Eu não estava lúcido, estava numa outra localidade como se eu estivesse vivendo uma vida normal. Estava eu, tinha algumas pessoas que eu não conheço e tinha uma pessoa lá que parece uma pessoa que eu conheço, mas eu acho que não é, tá? E assim, pessoal, tava lá, tava muito legal, estava numa praia, depois a gente foi, por incrível que pareça, assistir uma partida de futebol. E assim, pessoal, eu ia lá, tudo muito divertido, tudo muito legal, tudo muito real, físico palpável. Que mais? Colorido, totalmente colorido, não tem nada preto e branco, tá? E assim, pessoal, em um momento lá eu falo assim, porque na minha cabeça lá, eu estava viajando, e eu falo assim, ó, poxa, eu preciso voltar pra lá, preciso fazer minhas coisas e tal. Aí nessa que eu digo isso, eu me arrumo, ajeito minhas coisas e volto pra casa onde eu estava. Dentro dessa casa tinha umas pessoas lá que pareciam ser como se fossem parentes meus, como se fossem tios meus. Eu interpretando aqui, é como se eles fossem meus tios. E eles falavam, não, fica aí, tal. Eu falei, não, eu preciso voltar, eu tenho compromisso. E eu estava muito agoniado. Uma agonia bateu em mim e eu precisava vir embora para fazer minhas coisas. As coisas erradas que eu faço. E assim, pessoal, dentro disso, eu vou pro quarto, pego uns aparelhos na mão e falo assim, agora eu vou voltar, eu vou viajar, vou embora, né? Só que nessa que eu falo isso, pessoal, com agonia, assim, sabe, tomado de uma agonia, eu fiquei tão agoniado, que nesse momento, eu percebi que eu estava fora do corpo. E aí, o que aconteceu fisicamente aqui? O meu corpo, ele trava. É aquele processo que a gente conhece como paralisia do sono ou catalepsia projetiva. O meu corpo travou, aí eu me toquei, eu falei, caraca, eu estou fora do corpo. Aí eu peguei, o que eu fiz? Percebendo, só que nesse momento, nesse lapso, eu voltei para cá, eu já estava assim num processo, já estava acordado, vamos colocar assim, mas eu estava tão concentrado. Quando ocorrem essas coisas, eu fico no momento de concentração, apreciando tudo, o momento, tentando pegar cada detalhe. Pelo menos eu estou fazendo isso agora, né? E aí, nesse momento, eu falei, tá, eu vou voltar para lá, tudo mentalmente. Eu não mexi um músculo aqui, tudo mentalmente. Eu vou voltar para lá. Nessa que eu disse, pessoal, que eu ia voltar para lá, aconteceu. A minha consciência volta para lá, para aquela localidade que eu estava, e eu me vi com o aparelho na mão, com aqueles aparelhos na mão. Aí eu me dei conta. E eu falei, eu estava fora do corpo, ou seja, estou numa realidade paralela. Aí assim, pessoal, eu não vou entrar no mérito se é um dos 7 corpos. Jumper não é questão de jumper, é outra história. Se é um dos 7 corpos ou se foi uma realidade assistida, atividade mental. Tá? Porque assim, o grande ponto se eu estava aqui, na hora que eu voltei, e eu disse para mim mesmo, vou voltar para lá, e me vi lá naquela localidade, com aquele aparelho na mão, provavelmente não foi uma realidade assistida, por mais que pareça. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma projeção
que é o que chamam de sonho lúcido, eu chamo de realidade assistida, que é o que? Você está numa localidade e nessa localidade que você está, é como se o que está acontecendo ali está acontecendo no automático. Você não tem controle 100% das ações que acontecem ali. Certo? É como se fosse no piloto automático. Isso é a realidade assistida, só que você lembra de tudo, é tudo colorido. Agora, quando é o processo lúcido, você já controla a realidade que acontece ali. Então, por pouco momento, por alguns momentos, antes de eu voltar definitivamente para cá, eu controlei ali o que estava acontecendo. Só que antes eu nem tinha percebido que eu estava fora do corpo. Então, das duas, uma. Ou foi uma coisa com 7 corpos, onde eu interagi nessa realidade fisicamente, mas eu não estava percebendo que estava fora do corpo. Ou aquela realidade tem essa realidade com o eu paralelo meu, eu estava assistindo aquela realidade. Mas o que é estranho nisso tudo, pessoal, é que eu me percebi fora do corpo, né, na hora que travou aqui, aí eu quis voltar para lá e voltei para lá. E nesse momento que eu volto para lá, já não seria o eu daquela realidade, seria eu mesmo. Wendel CPF 439, não outro Wendel, outro CPF, eu acho. Seria eu. Então, qual que é a grande questão? Foi um eu paralelo, através de conectividade mental, ou se foi com 7 corpos? Não sei, pessoal. Estou pesquisando, estou experienciando e vou descobrir isso certamente, tá? Porque eu já estou descobrindo muitas outras coisas, tá? A questão dos jumpers, isso aí já está mais do que claro que acontece, tá? Eu não tenho dúvida. A questão de contato que acontece, que eu acabei esquecendo de falar, contato com seres intraterreno, extraterrestre, extrafísico, até mesmo com ser espiritual também, mas tudo em projeção acelerada, porque a gente tem que diferenciar. Projeção acelerada, você acorda com aceleração, o seu dia você fica acelerado. O processo que se dá esses acontecimentos é em processo acelerado. Por quê? Exercício físico, alimentação, carne vermelha, frutas, mantras que são feitos. Então é um processo de lucidez, processos que são feitos para que esses acontecimentos ocorram. E os sinais: zumbido no ouvido, sensação de bater de asa, o coração que dá uma acelerada e outra coisa que acontece antes de ter a projeção no cérebro, que é um barulho das sinapses mental acontecendo, que ocorre como se fosse uma bombinha estourando, um barulho de birimbim estourando, ou um barulho de eletricidade. Então isso acontece também. Então, ainda não tenho certeza do que foi, do que se tratou essa projeção, mas assim, foi em realidade paralela. Isso não tem dúvida, porque eu senti o travamento no corpo e eu quis voltar para lá e aconteceu. Essa é a parte extraordinária da coisa, porque antes não tinha acontecido isso. Eu nunca consegui fazer isso, pessoal. Nunca consegui me perceber que eu estava fora do corpo e depois dizer, eu vou voltar para lá de novo. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. E isso é inédito e é extraordinário o que acontece. Ou seja, conectividade mental de uma maneira proposital. Projeção mental com uma maneira proposital de interagindo com outra realidade. Foi o que aconteceu. Então é isso. Esse é o relato, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Eu sei que é complexo, tá? Mas quando você vai olhar o que a mecânica quântica traz, a física quântica, a mecânica quântica, até mesmo os estudos lilariais, juntamente com essa parte de linha temporal, realidade paralela, gente, isso é complexo mesmo. Não é coisas assim, não, isso é muito complexo. Mas são possibilidades reais e dentro desse entendimento essas coisas vão acontecendo. Acredito eu ser um tipo de algo que está sendo desenvolvido. Tamo junto, não é só eu, não sou exclusivo não. Outras pessoas conseguem fazer também. Outras pessoas têm canais que acompanham e os acontecimentos eles são similares. Ou seja, mais uma evidência de que isso é real. Tamo junto? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo.